Olá, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Na estreia de hoje, continuaremos aprendendo com a palestra do Mestre Kawa, O Mundo em que Podemos Acreditar. Hoje, o conteúdo é bastante marcante, é um conteúdo muito forte. O Mestre Kawa fala sobre a questão da gente combater o senso comum, da questão do giro da roda do Dharma, o momento que a gente vive hoje, desse giro da roda do Dharma que o Mestre está fazendo e a gente, como discípulo, também está buscando girar a roda do Dharma e propagar os ensinamentos. É uma palestra muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Antes de assistir a palestra, a gente vai fazer um pouco de respiração profunda, seguida da reflexão do dia de hoje. Vamos lá! Faremos agora a prática da respiração profunda. Deixe a coluna ereta, feche os olhos, mantenha esta postura com a coluna ereta. Lentamente, inspire o ar pelo nariz e preencha o abdômen de ar. Solte o ar pela boca, esvaziando o abdômen. Ao inspirar, conte 1 e ao expirar, conte 2. Inspire novamente 3, expire 4. Mantenha a contagem até o número 10 e retorne ao número 1. Podem continuar.
Podem voltar a respirar normalmente. Sente-se com a coluna ereta, movimente os ombros e o pescoço para tirar a tensão. Fique em posição de prece, pois vou enviar luz antes de iniciar a reflexão. Harmonize a respiração calmamente. 幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の愛の光流れいる、流れいる、流れいる、流れいる、流れいる。Que horas você acordou hoje? Quais os pensamentos que teve desde que acordou até agora? Será que não teve nenhum pensamento incorreto? Será que não agiu de forma incorreta? Não emitiu palavras negativas? Quando algo negativo aparecer no seu coração, é importante descobrir a causa e eliminar essa semente do mal. Reflita serenamente sobre si, desde o momento que acordou até agora.
どうでしょうか。 Como foi a reflexão? わずか5分ぐらいですけれども、 Foram apenas 5 minutos, mas certamente uma luz tênue está saindo por trás de sua cabeça. É a sua aura. Talvez não tenha conseguido eliminar os pensamentos negativos de forma concreta, mas acredito que, à medida que foi olhando para dentro de si, o seu coração foi serenando gradualmente. Certamente sentiu-se mais calmo. Gostaria que prezasse muito este sentimento de tranquilidade. Seria muito bom você conseguir, através desta prática, obter esta tranquilidade a qualquer momento. Se fizer desta prática um hábito, mesmo quando sentir que o seu coração foi fortemente perturbado, será capaz de fazer a reflexão no mesmo instante. Bastam apenas 3 a 5 minutos. Nestes 3 a 5 minutos, olhe calmamente para o seu interior. Pode ser até durante os intervalos do trabalho, pois serão apenas 3 a 5 minutos e ninguém vai perceber. Porém, somente isto vai fazer com que avance para uma grande purificação do seu coração.
愛として、一番尊いものは、真理を伝えるという愛なんです。真理を伝えることが最も尊い愛であるんです。だから、世界には飢えている人もいます。病気で苦しんでいる人もいます。さまざまな苦労の中にいる人がいます。そうした苦労や苦難や逆境があるから神がないんではない。そんな苦難の中を多くの人々が生きているからこそ、神は必要なんです。そして神は実在するんです。どうかもう一度初心に戻って信じるところから始めてください。スタート点は信じるところです。そして最終点は信じきることです。信じるところから始まって信じきるところが皆様方の最終点です。皆様方が信じきったということは、この世においてはどういうことが信じきったということになるのでしょうか。それを考えで、言葉で、行動で示してみてください。これが今年のエルカンターレ祭の皆様への私の問いかけであります。ありがとうございました。Como foi a palestra do Mestre Okawa? Farei agora algumas explicações relacionadas aos pontos principais dessa palestra. Uma frase que é muito marcante é: verdade é verdade, correto é correto. Na estreia anterior, esse tema também foi abordado. O Mestre Okawa disse: verdade é verdade, correto é correto. Isso significa que esse correto não é necessariamente o oposto do errado. Esse correto é o que está de acordo com o coração de Deus, com o coração divino. Quando a gente usa o termo busca do correto coração, seria esse correto. O livro de oração da Rap Science, o Dharma do correto coração, também tem esse significado do correto. Correto é o que está alinhado com Deus, é a verdade, são os ensinamentos do Mestre Okawa. E o que é verdade, o que é correto, nunca vai acabar. Essa verdade, ela sempre vai ser verdade, e o que é correto também, sempre vai ser correto. O Mestre Okawa também ele fala sobre a questão que se o senso comum está errado, então eu vou pulverizá-lo. Ou seja, as notícias que a gente escuta, todo o sentimento negativo que tem hoje no planeta, todas as maldades, ou muitas vezes informações distorcidas que a gente acaba ouvindo, por exemplo, que a humanidade vai acabar, que não tem mais esperança, que já era, que o ser humano ele nasceu para sofrer. Isso é errado. E o Mestre Okawa comenta que ele vai pulverizar isso. O que seria esse pulverizar? Seria acabar com isso. Combater as trevas com a luz. Esse é um trabalho da Rap Science como organização. É combater as trevas aumentando a quantidade de luz no mundo. E essa quantidade de luz no mundo ela é aumentada conforme a difusão dos ensinamentos, conforme as pessoas vão despertando para a fé em Alcântara. Por isso, o mais importante hoje é que as pessoas possam despertar para a fé em Alcântara. Esse despertar para a fé em Alcântara é fundamental para que as trevas sejam combatidas. Cada um de nós tem uma luz que a gente recebeu de Deus e é com essa luz que tem dentro do nosso coração que a gente deve desbravar as trevas. E não só desbravar a escuridão ou desbravar as trevas, mas também levar a luz para as outras pessoas. O Mestre Okawa comenta nessa palestra que a gente deve se apoiar nessa tocha que tem dentro da gente, que é a luz que Deus, a luz que Alcântara concedeu para nós, e seguir reto, escuridão adentro. Mesmo que o mundo esteja escuro ou que haja profecias
de que tudo vai acabar, ou a gente muitas vezes não sinta esperança em relação ao futuro, nessas situações, a única coisa que a gente pode se agarrar, que vai dar segurança para a gente, é a questão da fé. Essa luz divina que tem dentro da gente, a crença em Deus, a crença em Alcantara, a crença que a gente foi criado para se desenvolver espiritualmente aqui nesse plano físico. Que esse plano físico ele não existe simplesmente para fazer as pessoas sofrerem. E assim, muita esperança. Assim, muito o que deve ser feito ainda nesse plano físico. Há muito trabalho a ser feito aqui. Há muita verdade a ser difundida. Há muito bem a ser feito. E a gente deve se apoiar na nossa fé em Alcantara, nos ensinamentos do Mestre Okawa, nas práticas espirituais, como a recitação dos sutras, ouvir os sutras, ouvir o mestre recitando o sutra, fazer as meditações, estudar os ensinamentos. Todas essas práticas são muito importantes, receber os Kigans, para que a gente consiga elevar a nossa fé. Por um tempo, como o Mestre Okawa comentou, o Mestre Okawa vai estar aqui com a gente nesse plano físico, girando na roda do Dharma. O Mestre Okawa, apesar de ele ser parte central da consciência de Alcantara, ele está alojado num corpo físico e o tempo de vida dele nesse plano é limitado também. E a gente deve ter consciência disso. E tendo isso em mente, a gente querer ajudar cada vez mais o Mestre Okawa a pregar o Dharma, ajudar cada vez mais a Rap Science a se desenvolver. Você pode ajudar difundindo os ensinamentos, compartilhando os links das lives, por exemplo, fazendo doações, enfim. Essa é uma grande maneira de ajudar que os ensinamentos do Mestre Okawa sejam propagados para o mundo todo. O Mestre Okawa ele usa a palavra orgulho, ele comenta: grave esse orgulho no peito e desbrave a vida cotidiana, transmita a verdade. São palavras maravilhosas do Mestre Okawa. Vou falar de novo porque é incrível. Grave esse orgulho no peito e desbrave a vida cotidiana. Transmita a verdade. Você ter orgulho de ter fé. Você realmente ser feliz por ter fé, por poder estudar a verdade e levar isso para o seu cotidiano. Desbravar o cotidiano significa isso. Você não só estudar o ensinamento e esquecer ele, ou ficar simplesmente num plano em que a gente não pratica o ensinamento. A prática do ensinamento é muito importante. A gente deve usar as 24 horas do nosso dia como uma prática espiritual, como uma prática de ensinamento. Não importa o que aconteça na nossa vida, a gente sempre encarar a nossa vida como um treino e desbravar o nosso cotidiano com base na verdade pregada pelo Mestre Okawa, com base nos ensinamentos dele. Um outro ensinamento que o Mestre Okawa fornece também nesse trecho de palestra é que o amor mais sublime é transmitir a verdade. Por que que o amor mais sublime é transmitir a verdade? Porque transmitir a verdade, a gente está salvando a alma das pessoas. Com a fé em Alcantara, os ensinamentos do Mestre Okawa, a gente consegue transformar vidas e salvar as almas das pessoas. Salvar o corpo físico, no caso de uma doença, é muito importante. E mais importante ainda é salvar a alma dessa pessoa. Salvar a alma de uma pessoa significa não deixar que essa pessoa caia no inferno. Que quando ela parta desse plano físico, ela consiga retornar ao mundo espiritual com tranquilidade. Ela consiga retornar ao reino celestial com tranquilidade. E essa salvação de almas ela é feita através dos ensinamentos. Muitas vezes também a gente acaba vendo muito sofrimento. E por haver sofrimento, pode ser que muitas vezes a gente se questione: mas aonde será que Deus está se as pessoas estão sofrendo? E o Mestre Okawa ele comenta aqui, é justamente porque as pessoas estão sofrendo que Deus é necessário. É justamente nos momentos de sofrimento que Deus mais atua. Por isso o advento de Alcantara hoje, aqui nesse século, nessa era que a gente está vivendo. A humanidade está em sofrimento sim, só que Alcantara ele nunca abandona a gente. Ele sempre vai instruir a gente, sempre vai orientar a gente com base na verdade, para que a gente consiga sair da escuridão.
Essa frase também ela é muito interessante, justamente porque as pessoas estão sofrendo, é que Deus é necessário. Outro ensinamento também é o ponto de partida é crer e a chegada é crer plenamente, ou seja, a gente começa acreditando, esse é o início, mas crer 100% que é o ponto de chegada. A gente quer chegar num ponto em que a gente tenha uma crença plena na verdade, na fé em Alcantara. E por último, a gente deve então demonstrar isso em palavras e ações. O mestre Okawa comenta que a nossa fé ela é demonstrada através de ações. A fé é algo prático, a gente age com base na fé. Receber um Kigan, por exemplo, é um ato de fé. O mestre Okawa sempre comenta isso. Você receber os Kigans é um ato de fé. Uma vez por semana, todo mês, um Kigan é um próprio ato de fé. Você fazer um pedido para o mundo celestial, deixar o seu pedido na mão de um espírito guia e viver a sua vida confiando que os espíritos guias vão orientar você conforme você recebe os Kigans, é um ato de fé. E praticar a verdade no nosso ensinamento, praticar a verdade no nosso cotidiano, também é um ato de fé. Existem vários atos de fé, mas é importante que a nossa crença ela seja demonstrada em palavras e ações também. Essa foi a estreia de hoje. Agradeço você por ter assistido até aqui. Um abraço e até mais.